Nós vamos ler 2 versículos. O primeiro se encontra em Romanos, depois a gente vai lá em Filipenses, para a gente poder ler um outro versículo que está lá. Romanos, o capítulo 12. Verso 12 também. Não sei se acontece com você, mas toda vez que alguém fala assim, vamos ler em Romanos 12, já me vem à memória assim, não vos conformeis com esse, já é meio que automático. Não sei se acontece com você, mas comigo acontece, né? Mas dessa vez não é o verso 1 e 2 não, verso 12. Romanos 12, verso 12. Tá bom? Se você encontrou, você pode ler junto comigo, Romanos 12, o verso 12. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Agora vamos lá em Filipenses. Também vamos ler um versículo apenas lá. Filipenses, o capítulo 4. Aí você deve ter pensado assim, vai ser Filipenses 4:8. Não, não vai ser 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é... Não, não é esse. Versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Se você encontrou, vamos ler juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos repetir o verso? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Curva a sua cabeça mais uma vez e nós vamos orar. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado, Deus, por esses momentos aqui passados na Tua casa, juntamente com os meus irmãos. Tu possa, Deus, estar falando ao nosso coração de uma forma especial, onde estaremos compartilhando da Tua palavra. Fala aos nossos corações e nós, desde já, oramos com alegria e gratidão em nosso coração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente fala sobre alegria, eu quero imaginar que todos nós desejamos ser felizes. Quero partir desse pressuposto, né? Se você não tem esse desejo de ser feliz, eu acho que você precisa parar e repensar alguma coisa, porque eu tenho o desejo de ser feliz o tempo todo. A todo momento, nós ansiamos e buscamos a questão da alegria, da felicidade. E todos nós, de certa forma, desejamos viver uma vida feliz, todos nós desejamos ser pessoas felizes, todos nós buscamos a felicidade. Então, quando a gente fala de alegria, quando a gente fala de felicidade, é um sentimento que todos nós almejamos ter, desejamos ter. E não sei se você tem conhecimento, mas todo ano a ONU, ela divulga um ranking chamado ranking da felicidade, aonde ela faz uma pesquisa, onde ela leva em consideração ali fatores como condição de vida, saúde, acesso à educação, distribuição de renda, uma série de fatores, e ela faz um ranking dos países mais felizes do mundo. Em 2024, pela 7ª vez consecutiva, a Finlândia foi eleita o país mais feliz do mundo, pelo 7º ano consecutivo, tá bom? E aí quando a gente vai, digamos assim, estratificar um pouquinho esse ranking, por exemplo, a Dinamarca, ela lidera esse ranking quando a gente fala, por exemplo, das pessoas acima de 60 anos. Para a população acima de 60 anos, a Dinamarca é o país mais feliz do mundo. Quando a gente já fala, por exemplo, crianças, jovens e adolescentes, ali até a faixa de mais ou menos 30, 35 anos, já é um outro país que é considerado o país mais feliz do mundo, é a Lituânia. É um outro país considerado o mais rico do mundo. Mas, de um modo geral, a Finlândia é considerada o país mais rico do mundo, mais feliz do mundo. E no ano de 2024, o nosso país ficou na 44ª posição. Aí você vai falar assim, nossa, a gente está mal, mas por incrível que pareça, ainda subiu 5 posições.
Porque em 2023 nós éramos o 49º país mais feliz do mundo. Então, em 2024, segundo essa pesquisa da ONU, o Brasil saiu da 49ª posição para a 44ª posição de país mais feliz do mundo. E isso a gente observa através dessa pesquisa o quanto é importante, o quanto a felicidade é algo buscada, almejada, procurada, perseguida por todas as pessoas. Todos nós temos o desejo de sermos felizes. Em todos os momentos da nossa vida, em todas as fases da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Nós desejamos ser felizes profissionalmente, desejamos ser felizes pessoalmente, desejamos ser felizes enquanto seres humanos, nos nossos relacionamentos, nos nossos convívios uns com os outros. Nós desejamos e buscamos a felicidade a todo momento. Só que a gente vai observar, à luz da palavra de Deus, que quando a gente fala de alegria, nós vemos à luz da palavra do Senhor em Filipenses 4:4, que Paulo, ele coloca a alegria como um imperativo, uma ordenança, e é algo que a gente só encontra no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, Paulo reafirma, né, essa condição de se alegrar. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, sermos felizes ou buscarmos a felicidade não é algo particular, ou não é uma peculiaridade, uma particularidade a partir do momento com que a ONU começa a divulgar, ou começou a divulgar a sua pesquisa, o seu ranking da felicidade. A palavra do Senhor, ela já vem nos ensinando. Paulo já nos orienta, Paulo já nos aconselha, Paulo já nos exorta, já nos encoraja a buscarmos a alegria. Mas nem sempre é possível, queridos, nem sempre é possível. E a gente vai compartilhar rapidamente aqui de alguns fatores que muitas vezes nos levam a com que essa alegria seja roubada, seja tirada de nós. A gente vai perceber aqui à luz da palavra de Deus alguns ladrões, alguns usurpadores dessa alegria. Mas esses ladrões, esses usurpadores, eles não devem e nem podem prevalecer sobre a nossa vida, uma vez que a nossa alegria, ela está e deve permanecer sempre na pessoa de Cristo Jesus. E nós não estamos falando aqui, querido, de perder a alegria, nós não estamos em nenhum momento associando a alegria à questão da salvação, de forma alguma. Estamos falando aqui da alegria que temos e precisamos desenvolver, cultivar em Cristo Jesus. Tá bom, queridos? E não há nenhuma relação com a questão da salvação, tá? E aí, quando a gente volta os olhos para a palavra do Senhor, lá em Romanos, Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele fala assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Esse termo regozijai-vos, ele é uma variante, ele é uma derivação da alegria, do estar feliz, da gente buscar a alegria, estarmos felizes diante das particularidades da vida, diante dos momentos diversos em que a vida nos faz passar. Paulo fala aqui a respeito de virtudes a serem recomendadas. Ele diz assim, olha, alegrai-vos na esperança, ou regozijai-vos na esperança. E essa esperança, ela é fundamentada, alicerçada na pessoa de Cristo Jesus. É isso que eu e você não podemos perder de vista, perder esse alvo. Porque quando a gente olha a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, o capítulo 11, o verso 1, quando a gente tem ali a referência a respeito da fé, olha o que o escritor de Hebreus ele fala, em Hebreus 11, o verso 1. Ele fala assim:
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, querido, quando a gente fala a respeito de esperança, a nossa esperança ela está diretamente associada, diretamente ligada à nossa perspectiva de fé. É a gente compreender de que por fé nós venceremos as dificuldades através da nossa fé em Cristo Jesus. Nós vamos ter sim dificuldades, lutas a serem atravessadas, mas que a nossa fé, a certeza que nós temos e a convicção que nós temos na pessoa de Cristo Jesus vai nos ajudar a atravessar esses momentos de dificuldade e fazer com que a gente sempre tenha no coração nutrido a alegria que temos em Cristo Jesus e que jamais deve ser confundida. Quando a gente fala a respeito de esperança, o mundo de hoje, ele vive uma escassez de esperança, justamente porque a esperança do mundo tem sido depositada em alicerces que não podem sustentar de forma efetiva esse sentimento. A sociedade de hoje tem como fundamento para a sua alegria e para a sua esperança bens materiais, saúde, posição acadêmica, status profissional e status social. Entretanto, como povo de Deus, percebemos claramente a fragilidade de se colocar a nossa esperança em fundamentos como esse. E com o passar do tempo, vemos a esperança se transformando gradativamente em decepções, frustrações, angústias e depressões. Como povo de Deus, nossa esperança, nossa segurança, nossa alegria devem estar fundamentadas não naquilo que o mundo contemporâneo nos oferece, mas naquilo que nós encontramos na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é o motivo da nossa canção. É do Senhor que deve estar no Senhor o nosso júbilo, o nosso louvor, a nossa segurança, o nosso bem-estar devem estar no Senhor. E quando nós temos essa esperança fundamentada em Deus, nós somos um povo essencialmente feliz. E aí, querido, ainda há pouco, eu falei a respeito de alguns ladrões, de algumas situações que roubam essa alegria que nós temos. E aí, eu gostaria de compartilhar com você aqui algumas delas. A primeira é as circunstâncias da vida. Somos um povo essencialmente feliz em Cristo Jesus? Sim. Louvado seja Deus por isso. Se você não é, ore ao Senhor, buscando com que o Senhor te dê a alegria, restitua a alegria em seu coração, porque nós somos nova criatura em Cristo. Mas é claro que sermos novas criaturas em Cristo não nos exime das tristezas e das angústias dessa vida, das dificuldades que muitas vezes se levantam diante de nós. E quando a gente fala aqui a respeito dos ladrões que roubam, entre aspas, para roubar, que tiram de nós por alguns instantes, quem sabe alguns dias, esse sentimento de alegria, a gente pode enumerar, por exemplo, situações de enfermidade. A gente pode enumerar, por exemplo, situações como uma dificuldade no trabalho, uma situação de desemprego. A gente pode citar, por exemplo, a perda de um ente querido. A gente pode citar como dificuldade o problema de relacionamento que muitas vezes encontramos dentro dos nossos próprios lares. Uma mãe com uma dificuldade de se relacionar com um filho, um pai que tem dificuldade para se relacionar com uma filha, esposo e esposa que não conseguem se relacionar. Então, nós temos na nossa dinâmica de vida situações que podem nos levar a perdermos esse sentimento de alegria, que podem tirar de nós momentaneamente esse sentimento de alegria. Então, precisamos estar atentos para isso. Um outro fator também que pode contribuir para que a nossa alegria seja usurpada
são as pessoas. Muitas vezes, queridos, as pessoas mais próximas de nós, seja na nossa dinâmica de trabalho, seja na nossa dinâmica até mesmo da igreja, quantos de nós aqui, se de repente eu for perguntar, pedir para levantar a mão, quantos de nós aqui já eventualmente já não nos decepcionamos, já não nos entristecemos, já não nos amarguramos com alguma situação que tenha ocorrido dentro da própria igreja? E o entendimento que nós temos é de que a igreja deveria ser um lugar perfeito. Pelo menos muitos lá de fora têm esse entendimento de que o povo de Deus é um povo perfeito, que a gente não briga, que a gente não discute, que a gente não tem desavença, que a gente não erra, que a gente não falha, que a gente não peca, não, 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 não. Que aqui literalmente é uma comunidade de santos absolutamente perfeita, eles conseguem enxergar até nas nossas costas as asas, né, como se fôssemos verdadeiros querubins. A gente só falta voar por aí. Mas não é nem sempre assim, querido, nem sempre é assim. A igreja é um hospital de pecadores, homens e mulheres imperfeitos, falhos e que carecem do cuidado e da graça de Deus, carecem da misericórdia do Senhor. Então, a igreja, querido, muitas vezes, ela acaba sendo o local aonde, através de pessoas, a gente acaba muitas vezes tendo a nossa alegria comprometida. Não apenas na igreja, mas na nossa casa também, no nosso ambiente de trabalho. Não sei se você já teve a oportunidade de lidar com pessoas assim, mas às vezes no nosso trabalho tem aquele colega de trabalho que é muito difícil de você relacionar. Tem o chefe que é muito complicado de você lidar. Só o aproximar, você já imagina assim, qual é o problema que eu vou ter hoje, né? Qual é a bronca do dia, qual é a dificuldade que eu vou encontrar, qual vai ser o problema que hoje eu vou enfrentar, porque todo dia tem um problema diferente, todo dia tem uma bronca diferente, todo dia tem alguma coisa que você vai se desgastar. Então, muitas vezes, o local de trabalho, o ambiente de trabalho, pode ser aquele local que vai roubar a sua alegria. Então, são situações que eu e você estamos sujeitos a passar. Quer ver uma outra coisa também que pode roubar a nossa paz? Você já ficou aflito, angustiado, cabisbaixo, tristonho pela falta do dinheiro? Meu pai era assim, meu falecido pai. Toda vez que meu pai passava alguma dificuldade financeira, meus irmãos, podia contar que o humor do seu Renê ia embora. Então, às vezes, dificuldades financeiras, a falta do dinheiro, pode levar também a fazer com que eu e você percamos a alegria. Porque a gente esquece de quem está nos sustentando, quem é que cuida de nós, quem é que vai à nossa frente, quem é que tem sustentado a minha vida e a sua. A gente esquece daquela fala do Senhor Jesus, quando ele diz assim, olha, observem os lírios do campo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se eu visto assim, se eu cuido assim do lírio do campo, que dirá de vós, que dirá de vocês, que são meus filhos? Então a gente esquece dessas coisas, queridos. A gente esquece desse cuidado, dessa promessa, desse favor de Deus sobre a nossa vida. Então, essas situações que eu ponderei aqui, a gente pode, e tantas outras, eu citei aqui, por exemplo, a questão da humildade, da ansiedade. Lá em Filipenses 4, aos versos 6 e 7, Paulo escreve assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade é o mal do século, queridos. A ansiedade é o mal do século. Temos visto cada vez mais pessoas com crises de ansiedade, buscando ajuda psicológica. E, por favor, queridos, eu não estou aqui desencorajando ninguém a buscar ajuda psicológica de forma alguma. De forma alguma. Mas nós temos visto, se você olhar para trás, né,
o volume de pessoas cada vez maior com questões que lutam com questões de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e que tem buscado ajuda, e louvado seja Deus que nós temos inúmeros irmãos, filhos e filhas do Senhor, filhas e filhas de Deus, servos do Senhor, crentes em Jesus, que também têm sido usados por Deus através das suas profissões de psicólogos para poder abençoar, cuidar também das emoções dos nossos irmãos. E louvado seja Deus por isso. Mas quando a gente olha para alguns anos atrás, parecia algo tão inimaginável há uns anos atrás, e hoje a gente tem visto um número cada vez maior. Crianças, adolescentes com crises de ansiedade, com crises de depressão. E a gente, muitas vezes, a gente tem percebido a alegria do Senhor, a alegria no Senhor sendo roubada, sendo furtada por conta dessas circunstâncias. E aí, quando a gente volta os olhos para a palavra do Senhor lá em Romanos, Paulo diz assim: regozijai-vos na esperança. Quando Paulo fala sobre isso, Paulo nos exorta a nos alegrar na esperança que há em Cristo Jesus. A nossa alegria deve estar fundamentada na certeza de que Deus é fiel e que as suas promessas hão de se cumprir em nossa vida, mesmo quando mesmo quando enfrentamos desafios, podemos encontrar alegria, sabendo que a nossa esperança está ancorada, alicerçada e fundamentada em Cristo Jesus. Quando a gente traz à nossa memória a palavra do Senhor lá em Mateus, o Senhor Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu e você, queridos, não estamos isentos de atravessarmos dificuldades. Eu e você não estamos isentos de termos a nossa alegria roubada por alguns momentos, por alguns instantes, por alguma dessas adversidades que muitas vezes a vida nos apresenta. Mas o Senhor Jesus, ele traz uma palavra de encorajamento, traz uma palavra de esperança, traz uma palavra de ânimo, traz uma palavra de fortalecimento, em dizer assim: olha, se mantém firme, não esmoreça, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Isso, na minha vida e na sua, deve produzir não apenas um sentimento de esperança, mas também um sentimento de paz. Saber que é o Senhor quem tem cuidado de nós, que a promessa de ter bom ânimo, ela não vem de um homem, ela vem do autor e consumador da nossa fé, daquele que sonda o nosso coração, daquele que sabe o que vai vir à minha boca e à sua, antes mesmo que a gente peça. É aquele que esquadrinha o nosso pensamento. Trago à sua memória, quando o salmista escreve o Salmo 139, de que aquele que fala para nós: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, é aquele mesmo que o salmista diz assim: olha, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. É aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, querido, quando a gente fala de alegria na esperança, é compreender que adversidades virão, dificuldades virão, muitos fatores podem roubar a nossa alegria. Em algum momento da sua caminhada você vai ter a sua alegria roubada, furtada, privada. Vão tirar do seu coração, vão tirar da sua vida essa alegria por alguns momentos, seja que circunstância for, seja profissional, pessoal, familiar, não importa. Mas o que o Senhor nos encoraja é de permanecermos firmes na esperança cristã,
sabendo que a nossa alegria, ela permanece segura, fundamentada, alicerçada nas promessas que o Senhor nos deu, nas promessas que o Senhor nos fez. Não somos imunes ao sofrimento, mas mesmo em meio disso, devemos nos alegrar e ter esperança. A alegria do cristão, ela não depende ou não deve depender das circunstâncias. Paulo não escreveu essas palavras em Romanos durante um momento de alegria, mas durante o período que esteve preso em Roma. Quando Paulo escreve regozijai-vos na esperança, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele está humanamente num contexto completamente adverso de uma pessoa que poderia externar ou falar a respeito de esperança, alegria, regozijo, porque ele estava preso. Qual é a expectativa de que uma pessoa presa tem? Qual é o horizonte, qual é o sonho que ela tem estando preso? Considerando que a sua liberdade foi cerceada, foi tirada dela. Que motivo uma pessoa presa tem para se alegrar? Tem para encorajar outros a louvar e bendizer ao Senhor? Humanamente falando, nenhuma. Humanamente falando, nenhuma. Porque a sua condição naquele momento, ela é totalmente contrária a qualquer tipo de conselho nessa direção. Mas ainda assim, Paulo, na mediação do Espírito do Senhor, sendo um instrumento usado pelo Senhor, ele encoraja aos romanos, aos filipenses, encoraja cada um de nós, para que mesmo em situações de adversidade, eu e você precisamos nos permanecer felizes, precisamos nos permanecer esperançosos, precisamos permanecer confiantes daquele que tem cuidado de nós, por quem somos cuidados, que é o Senhor Jesus. Por isso, trago, aí fazendo a ponte, né, lá com Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Por mais desafiador que seja, querido, eu não faço ideia do contexto atual que você está vivendo. Seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja na sua casa, seja na igreja, seja lá em todos os momentos e áreas que o Senhor te permite atuar no seu dia a dia. Eu não sei qual é o momento em que você está vivendo. Se você vive um momento feliz, se você vive um momento de angústia, preocupado, se vai continuar empregado amanhã ou não. Eu não sei se você está desempregado, angustiado pelo fato de não ter ainda visto pelo Senhor uma porta de emprego sendo aberta. E todas essas situações tiram a nossa paz. Mas o que Paulo nos ensina é de que a nossa alegria ela não depende das circunstâncias. Ela depende do Senhor Jesus. Uma outra coisa que Paulo nos ensina aqui, queridos, em Romanos, sede pacientes na tribulação. Quando a gente volta um pouquinho, se você está com a sua Bíblia aberta, pode voltar um pouquinho em Romanos 5. Romanos 5, a partir do verso 1. Paulo fala a respeito de regozijar-se na esperança e ele fala de paciência na tribulação. Olha o que Romanos 5 nos ensina a respeito disso. Romanos 5, dos versos de 1 a 5. Podemos ler juntos, meus irmãos? É um trechinho pequeno. Se você encontrou, vamos ler juntos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência,
e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo aqui fala a respeito de se gloriar, de se alegrar, de buscar alegria, de buscar júbilo, até nas próprias tribulações. Eu sei que é desafiador. Eu sei que diante de um contexto completamente adverso, é, humanamente falando, difícil você encontrar motivo para se alegrar. Mas esse é o desafio para nós enquanto povo de Deus. Não olhar a circunstância, mas olhar acima dela. Lembra de um cântico quando ele diz assim, olha, não olha a circunstância, não, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre. Esse cântico me veio à memória agora, quando a gente fala de não olhar a circunstância. Por mais adversa que a sua circunstância esteja sendo neste momento, querido, o desafio para a palavra do Senhor, que o Senhor nos traz através da sua palavra, é olhar acima dela, olhar além dela. Esse é o desafio. E depositar a nossa segurança em Deus, depositar a nossa confiança em Deus, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando você achar que está sozinho no barco, queridos, lembre-se disso, de que o amor e a graça e a misericórdia de Deus se renovam a cada manhã. A cada manhã. Então, que isso sirva de alento, de consolo, que isso traga refrigério para o meu coração e para o seu nos dias difíceis, nos tempos difíceis. A gente costuma ver muito isso em posts de Instagram, mas é uma grande verdade, né, de que haverão dias de sol, haverão dias bons, haverão dias ruins, mas em todos eles haverá a presença do Senhor. Em todos eles o Senhor estará conosco. Então eu não quero que você se prenda a um post de Instagram, a uma mensagem de Instagram, como se fosse uma caixinha da sorte. Lembra daquelas caixinhas pequenininhas que tinham, como se fossem versículos? Tinham muitos que faziam daquilo ali como se fosse um amuleto, né? Então, antes de eu sair para os meus afazeres, deixa eu ver qual é o versículo do dia. Não. A minha palavra e a minha oração e o meu desejo para a sua vida é que você traga à sua memória que o amor do Senhor é derramado no seu coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi outorgado. E isso deve servir para nós como alento, como refrigério, como um bálsamo, como algo a trazer alegria, trazer paz diante dos dias difíceis, diante daqueles momentos que você olha para dentro de si e diz assim, eu não vou conseguir. E louvado seja Deus que passe pelo seu coração isso, que você tenha sempre esse sentimento de que você, pelos seus próprios métodos, você não vai conseguir, porque assim a gente vai se dar conta cada vez mais do quanto nós somos e precisamos ser totalmente dependentes da graça de Deus. Não há em nós absolutamente nada que não seja proveniente do cuidado, da graça e da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Uma última coisa que eu gostaria de compartilhar com você, trazendo à memória lá Romanos 12, o verso 12, Paulo, depois que fala de regozijar-se na esperança, ser paciente na tribulação, ele termina dizendo, na oração perseverantes. E aí, queridos, trazendo a nossa memória o versículo lá de Filipenses 4, verso 6,
não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo nos incentiva a perseverar na oração. A nossa oração é um canal direto com Deus. E a perseverança na oração refletirá a nossa absoluta e total dependência no Senhor. A oração perseverante nos mantém conectados com Deus, fortalecendo a nossa fé e nos dando a paz que excede todo entendimento. A oração é um grande conforto em tempos difíceis e um poderoso antídoto contra toda e qualquer preocupação. Através da oração, nós nos achegamos ao Senhor e conseguimos ouvir claramente a sua voz, o seu propósito para a nossa vida. Queridos, eu e você precisamos fazer da oração algo constante na nossa vida, constante, para que a gente possa atravessar as circunstâncias adversas que se levantam e se apresentam diante de nós, compreendendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque é através da nossa oração, da leitura da palavra, da nossa comunhão com o Senhor, que nós iremos compreender cada dia mais o propósito de Deus para a nossa vida. Quando eu fazia graduação, quando eu fazia faculdade, eu tive um professor e ele sempre tinha um jargão que nunca mais eu esqueci. O nome dele era José Rodrigues Mó. Nunca mais eu esqueci dele. Que todas as vezes que ele passava alguma coisa para a gente a nível da matéria da faculdade, ele falava assim: pessoal, não tem receita de bolo, vocês vão ter que caminhar por esse lado aqui, porque isso aqui não é uma receita de bolo. Vocês vão ter que explorar, vocês vão ter que buscar, vocês vão ter que ir atrás para que vocês possam se desenvolver profissionalmente nessa área. Mas quando a gente fala, trazendo para a dinâmica espiritual, nós temos sim uma receita que é infalível: oração, leitura da palavra. A gente precisa colocar essa receita em prática todos os dias na nossa vida. 5 minutos de oração, 10 minutos de oração, 15 minutos de leitura da palavra todos os dias é melhor do que nada. Certamente é melhor do que nada. Então, crie esse hábito, crie esse costume de 5 minutos, reserve um tempo com o Senhor, seja enquanto você estiver tomando banho, seja enquanto você estiver tomando seu café, enquanto você estiver dando uma pausa para o almoço, entre o almoço e o retorno do almoço, tenha o seu momento ali de oração, de refletir, através do telefone mesmo, abra a palavra do Senhor, veja o que o Senhor tem a te ensinar com aquela referência. Não abra mão desses momentos preciosos com Deus, não abra mão disso. A oração nem sempre ela pode tornar uma situação melhor, mas a oração sempre nos transforma e nos tornará melhores. Nem sempre, querido, quando nós orarmos, uma determinada situação ela vai mudar, pelo menos aos nossos olhos. Humanamente falando, a gente vai orar e vai ter o sentimento de que nada mudou. Nada mudou. Mas quando a gente dobra o joelho e a gente ora, certamente ao final da nossa oração a gente levanta melhor. A gente levanta com o coração muito mais aliviado, com o coração muito mais em paz, porque nós colocamos e depositamos a nossa aflição, aquilo que muitas vezes está roubando a nossa paz, diante de um Deus que tem cuidado de nós, diante de um Deus que nos ouve, diante de um Deus que está presente todos os dias. Então, a nossa oração e o nosso desejo é de que quando nós estivermos falando a respeito de alegria, ou quando você sentir que a sua alegria vem sendo atacada, furtada, ameaçada diante
daqueles fatores que nós citamos aqui ainda há pouco, que você traga à sua memória a vida do apóstolo Paulo, de que quando escreve a Romanos, quando ele nos encoraja a ser, de nos regozijar na esperança, de ser pacientes na tribulação e na oração perseverantes, o seu contexto de vida era completamente desfavorável. Mas ainda assim ele não perdeu o seu alvo. Ainda assim ele não esqueceu em quem estava depositada a sua alegria. Ainda assim ele não esqueceu de quem vinha a sua alegria, da onde ela era proveniente. Ele não esqueceu disso em momento nenhum. E a gente tem a confirmação disso lá em Filipenses, quando ele fala assim, olha, alegrai-vos sempre no Senhor, não nas circunstâncias da vida, não nos momentos bons da vida, porque eles são passageiros. Mas o Senhor, ele permanece eternamente. O Senhor é eterno, o Senhor é o nosso porto seguro, é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Então, que a sua alegria, a minha alegria, a nossa alegria enquanto povo de Deus, que ela permaneça sempre, esteja fundamentada sempre na pessoa de Cristo Jesus e não nas circunstâncias da vida, não naquilo que hoje nós temos e que amanhã, seja por que razão for, pode ser tirado de nós. Mas que a gente compreenda de que, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar de tudo aquilo que pode comprometer a minha alegria e a sua, o Senhor Jesus continua cuidando de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Amém.